tarde, aqui é o professor Leonardo. Hoje eu vou gravar mais uma videoaula, continuando o projeto de extensão da UEG, que é gravar videoaulas e elaborar materiais didáticos sobre conteúdos matemáticos do ensino fundamental e médio. O tema da nossa aula de hoje vai ser o conjunto dos números inteiros e as operações de adição e subtração nesse conjunto. Então, primeiro nós vamos trabalhar o que é o conjunto dos números inteiros e como é que ele surgiu nas civilizações antigas. Então vamos para a nossa videoaula. O conjunto dos números inteiros é o conjunto formado por três tipos de números. É o conjunto formado pelos números naturais, que são os números 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, os números naturais, agora, eles podem ser chamados também de números positivos, cuja representação vai ser o número ou o número escrito com o sinal de mais antes dele. Então, quando eu escrevo 1 ou mais 1, essa representação numérica se refere aos números naturais ou aos números positivos. Também faz parte dos números inteiros o número 0. Lembrando que nas videoaulas anteriores, nós trabalhamos os números naturais, o sistema de numeração decimal e também nós falamos do zero em uma videoaula, a sua história e as suas propriedades aritméticas referentes à operação de adição, multiplicação e divisão. Agora vamos estudar um novo tipo de número, que são os números negativos, onde esses números eles são representados com números com o sinal de menos antes dele. Então, quando eu escrevo 8 e ele é negativo, então eu tenho que escrever na frente do 8 o menos. Então, nós vamos explicar o que significa esse sinal de menos. Então, quando eu junto esses três tipos de números positivos, o zero e os negativos, eu tenho um conjunto que é chamado de conjunto dos números inteiros. E ele é representado pela letra Z maiúscula. Então, como é que surgiu esse número? Esse número surgiu pela impossibilidade da realização da subtração. Então, quando eu faço essa operação 2 menos 5, eu tenho uma quantidade 2 e eu quero tirar 5 dessa quantidade. Só que essa operação ela é impossível no conjunto dos números naturais. Então, como é que é o procedimento? Eu identifico os números positivos como crédito e eu identifico os números negativos como dívidas ou débitos. Então, se eu tenho uma quantidade 2 e pretendo tirar 5 dessa quantidade, vai ficar faltando, ou seja, eu vou ficar com uma dívida. Então, para representar essa dívida, eu escrevo o sinal de negativo. Aí o resultado é quanto que eu vou ficar devendo. Então, se eu tenho 2 para tirar 5, eu vou ficar com um débito de 3. Ou seja, 2 menos 5 é igual a menos 3. Então, o número negativo, o sinal de menos, ele é relacionado muitas vezes nas operações financeiras como sendo débito. E os números positivos, ele é relacionado nas operações financeiras como crédito, como lucro. Certo? Então, esse segundo tópico aqui é a possibilidade da realização da subtração no conjunto dos números naturais. Então, quando eu acrescento os números negativos nesse conjunto dos números naturais mais o zero, aí a operação de subtração ela é realizável dentro desse conjunto dos números inteiros. Ou seja, a subtração entre dois inteiros vai ser sempre um inteiro. Ela pode dar positiva ou ela pode dar negativa, que vai ser o tópico, né, referente à operação de adição e subtração. Continuando aqui, os números inteiros nas civilizações antigas, eles eram utilizados nas transações financeiras.
identificando os números positivos como lucro e os números negativos como prejuízo. Mas as primeiras civilizações antigas, elas se recusaram em considerar os números negativos como números, de fato. Então, os números negativos eles só foram considerados números séculos depois das civilizações antigas. E foi somente com os matemáticos hindus, que a gente já viu na aula anterior, que são os matemáticos hindus Brahmagupta e Aryabhata, foi eles que desenvolveram as leis da aritmética para os números inteiros, ou seja, para os números negativos. Então, os números inteiros, eles são os números que têm uma aritmética própria. Você pode fazer a operação de adição, subtração, multiplicação e divisão. E eles têm uma aritmética própria. Essa aritmética dos números negativos ou dos números inteiros é uma extensão das propriedades aritméticas dos números naturais. Ok? Então, essa é um pouco da história e do surgimento dos números negativos e, consequentemente, dos números inteiros. Agora, nós vamos trabalhar agora as operações aritméticas com os números inteiros. Então, vamos lá. Operações com números inteiros, adição e subtração. Antes da gente iniciar as operações, vamos dar uma olhada no outro tópico importante dos números inteiros, que é chamado reta numérica. Então, reta numérica dos números inteiros. Essa reta numérica, você pode escrever qualquer número inteiro numa reta horizontal ou numa reta vertical. Então, quando eu pego uma reta horizontal, eu tenho um número que eu chamo de origem, que no caso é o número 0. À direita do zero são os números positivos. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. À esquerda do zero, eu escrevo os números negativos nessa ordem. Antes do zero, menos 1. Antes do menos 1, menos 2 e assim por diante. Então, a gente tem uma ordem no conjunto dos números inteiros. Como é que funciona essa ordem? Quanto mais à direita tiver o número, maior valor ele terá. Então, quando eu tenho 5 e 8, quem que é o maior valor? O maior valor é o 8. Então, 8 é maior do que 5, porque o 8 está à direita do 5. Agora eu vou comparar menos 2 e menos 4. Quem que é o maior número? O maior número é quem está mais à direita. Quem está mais à direita? O menos 2. Então, o menos 2 ele é maior do que menos 4. Mesmo o valor numérico, que no caso do menos 2 é o 2, sendo menor que o valor numérico, o módulo de menos 4, que é o 4, o número negativo, menos 2, é maior que o número negativo, menos 4. Então, a gente pode pensar da seguinte maneira. Quando eu trabalho com operações financeiras, eu olho quem tem o maior saldo. Então, por exemplo, quando você compara dois números positivos, o maior saldo é quem tem o maior valor. Agora, quando você compara dois números negativos, quem tem o melhor saldo é que tem a menor dívida. Então, quanto maior a dívida, quanto maior o número negativo, menor vai ser o seu saldo. Então, por isso que o menos 2 é maior que menos 4. Por quê? Porque o saldo devedor de menos 4 é maior do que o saldo devedor de menos 2. Então, consequentemente, menos 2 é melhor você ter uma dívida de 2 do que você ter uma dívida de 4. Então, no saldo bancário, é melhor você ter uma dívida de 2 do que você ter uma dívida de 4. Então, menos 2 é maior do que menos 4. Certo? E a gente pode usar a reta numérica também para realizar as operações de adição e subtração. Então, primeiro, nós vamos trabalhar as operações de adição. Então, eu posso trabalhar essa operação de duas maneiras.
Primeiro, considerando um número positivo como crédito ou lucro e um número negativo como dívida ou débito. Então, eu vou somar, no primeiro exemplo, mais 2 mais 4. Ou seja, eu estou juntando dois valores que são positivos, que são 2 e 4. Então, se eu tenho um saldo positivo, se eu tenho um lucro de 2, e eu junto com um lucro de 4, eu vou ter um lucro de 6. Então, eu tenho mais 2 mais 4, então eu tenho um lucro de 6. Aí a gente pode simplificar essa notação da seguinte forma. Se eu tenho 2, eu escrevo somente 2. Eu posso desconsiderar o sinal de positivo antes do 2. Então eu posso escrever essa notação da seguinte forma. 2. Quando eu vou juntar com mais 4, esse mais significa juntar, mas eu posso ignorar esse mais. Então eu tenho o lucro de 2 mais 4, que é o lucro de 4. Então, quando eu somo dois lucros, eu vou ter um lucro de 6. Então, lucro de 2 com lucro de 4, eu vou ter um lucro de 6. Agora eu vou juntar um número positivo com um número negativo. Então, na primeira parcela, eu tenho um número positivo, que é 3. Então, eu tenho um lucro de 3 e eu vou juntar com uma dívida de 4. Então, eu vou juntar o menos 4. Então, vocês notam que esse mais aqui ele pode ser ignorado. Então, quando eu tenho um lucro de 3 e eu tenho que pagar uma dívida de 4, esse lucro de 3 não vai dar para pagar a dívida de 4. Então, eu vou ficar devendo. Então, qual que é o sinal da dívida? Menos. Então, eu vou ficar devendo quanto? 1. Então, 3 menos 4 é igual a menos 1. Do mesmo modo, quando aparece o número negativo na primeira parcela, o jeito de fazer é o mesmo. Mas aí, o número negativo, eu tenho que escrever o menos antes dele. Então, eu vou ter menos 4, juntando com um lucro de 2, mais 2. Aí eu tenho uma dívida de 4 e eu tenho um lucro de 2. Só que esse lucro de 2 não vai dar para pagar a dívida de 4. Então, eu vou ficar devendo 2. Então, menos 4 mais 2, menos 2. Agora, eu vou juntar dois números negativos. Eu vou juntar a dívida de 1 com uma dívida de 3. Então, quando eu somo dois negativos, eu estou juntando duas dívidas. Então, quando eu junto duas dívidas, eu continuo com a dívida. Concorda? Então, se eu estou devendo 1 e depois eu vou ficar devendo 3, qual que é o total da dívida? 4. Mas eu vou continuar com a dívida. Então, o resultado vai ser menos 4. E por último, eu tenho mais 4 juntando com menos 2. Ou seja, eu tenho uma dívida de 4, eu tenho um lucro de 4 e eu tenho que pagar e eu tenho que tirar uma dívida de 2. Então, eu tenho 4 e uma dívida de 2. Então, esse 4 consegue pagar a dívida e ainda vai sobrar, então vai ser um número positivo. O resultado vai ser 2, porque vai sobrar 2 nessa operação. Então, eu posso trabalhar a operação de adição como como uma transação financeira, onde o mais significa lucro e o negativo significa prejuízo ou dívida. Certo? Além disso, esse sinal de mais, ele significa juntar, mas eu posso tirar ele, que o contexto não muda. Então, quando eu faço mais 2 com mais 4, eu estou juntando um lucro de 2 com um lucro de 4. E aí eu tenho a famosa regra de sinal. Quando eu tenho mais na frente de um número positivo, o resultado vai ser positivo, ou seja, o mais ele vai conservar o lucro. Quando eu tenho mais na frente de um menos, o resultado vai ser um número negativo. Além disso, eu posso utilizar a reta numérica para efetuar a operação com números inteiros, a operação de adição com números inteiros. Então, quando eu tenho mais 4 e mais 2,
Então, a primeira parcela é 4. O mais 2 quer dizer o seguinte, esse mais quer dizer que eu posso deslocar na reta à direita. Então, esse mais, eu ando à direita, e esse 2 aqui, eu vou andar 2 unidades à direita de 4. Então, eu estou no 4, eu vou parar onde? No 6. Esse é o resultado da soma. Quando eu estou efetuando com números negativos, mais 3 menos 4, qual que é a primeira parcela? A primeira parcela é 3. Esse menos quer dizer que eu vou andar à esquerda, e eu vou andar quantas unidades à esquerda? 4. Então eu estou no 3, então eu vou andar 1, 2, 3, 4. Aonde que eu vou parar? No menos 1. Ou seja, 3 com menos 4 é equivalente a menos 1. Então eu também posso utilizar a reta numérica para ensinar a adição de números inteiros. Agora a gente vai trabalhar a operação de subtração. Ok? Então, para trabalhar a operação de subtração, eu vou ter que ver um novo conceito, que é o conceito de oposto de um número inteiro. Então, vamos lá. O número será o oposto ou simétrico de outro número inteiro quando ele possuir a mesma distância da origem em relação a outro número na reta numérica. Então, considere o exemplo do número mais 3. Então, qual que é o oposto do número mais 3? Então, nós vamos pegar a definição na reta numérica. Então, quando eu trabalho com o oposto de um número, o oposto de um número é quando esse número possui a mesma distância com relação à origem. Então, por exemplo, o 3. Qual que é a distância de 3 à origem? Ou seja, a distância, eu uso esse símbolo aqui, que é chamado de módulo. Então, eu vou pegar a distância de 3 a 0. Então, 3 menos 0. Então, a distância de 3 a 0 é 3. E aí, qual é outro número inteiro cuja distância do 0 vai ser igual a 3? Então, quando eu for para o outro lado, o menos 3 vai ser o oposto de 3. Por quê? Porque a distância de menos 3 à origem também vai ser 3. Lembrando que quando eu trabalho com distância, a distância de menos 3 a 0 é menos 3 menos 0. Então, essa distância, ela não tem sinal. Então, quando eu trabalho com distância, eu trabalho sempre com o valor positivo. Ou seja, eu trabalho sempre com o módulo e não com o sinal. Então, quando eu pego um número e não considero o sinal, eu estou considerando o seu valor ou módulo. Então, a distância de menos 3 a 0, é 3. Porque a distância ele é uma medida. E essa medida é um valor positivo. Então, quando eu trabalho com o oposto, eu trabalho com a seguinte definição. O oposto de 3 é o menos 3. E o oposto de menos 3 é o número 3. Ou seja, o oposto de um número, é o mesmo valor, só que com o sinal invertido. Agora vamos ver a subtração dos números inteiros. Então eu vou trabalhar esses exemplos aqui. Então vamos lá. O primeiro exemplo é mais 2 menos 3. Então, o que significa esse menos aqui? Então, quando eu tenho mais 2 e esse menos da subtração e esse menos do número 3, que é o número negativo, então qual que é o papel da subtração? Ela é tirar. Então, como é que eu justifico essa operação? Então, na primeira parcela, eu tenho, que no caso da subtração, a gente dá outro nome. Então, o primeiro termo da subtração é 2. Como é positivo, posso tirar o sinal. Esse menos eu estou tirando, mas aqui eu estou tirando a dívida. Então, quando eu tiro uma dívida, o meu saldo vai aumentar. Então, quando eu tiro um número negativo, eu estou tirando uma dívida. Ou seja, então quando eu tiro uma dívida, o meu saldo vai aumentar. Ou seja,
Menos com menos vai ser mais, porque quando eu tiro uma dívida, eu vou aumentar meu saldo. E esse meu saldo vai aumentar em quanto? Ele vai aumentar igual ao valor da dívida. Então, se eu não preciso pagar 3, então meu saldo vai crescer 3. Então, 2 mais 3 é igual a 5. Agora, quando o primeiro termo da subtração é negativo, eu mantenho o negativo, menos 6. Agora eu vou tirar um número positivo. Então, quando eu tiro um lucro, eu estou diminuindo o meu saldo. Então, quando eu tiro um lucro, o meu saldo diminui. Então, quando eu tenho um menos na frente de um mais, eu estou tirando o lucro. Então, eu vou diminuir meu saldo. Então o resultado vai ser negativo. Então, menos na frente do mais é menos porque eu estou tirando o lucro. Ou seja, eu estou diminuindo meu saldo. Então, menos 6 com menos 5. Aí eu volto para a regra da adição. Qual que é a soma de menos 6 com menos 5? Eu estou juntando duas dívidas. Então, eu conservo a dívida, então vai dar negativo, e junto os valores da dívida, que vai ser 6 mais 5, 11. Então, menos 6 menos 5 vai dar menos 11. Mais 3 menos mais 4, então eu vou repetir o 3, sem o sinal, porque ele é positivo. Eu vou tirar um lucro, então ele vai ser negativo. Então, 3 menos 4, eu tenho 3, um lucro de 3 e uma dívida de 4. Então, eu vou ficar ainda com a dívida, ou seja, o 3 não vai dar para pagar a dívida de 4. Então, eu vou ficar com a dívida de quanto? De 1. E no último exemplo, eu tenho 5 positivo, aí eu vou tirar uma dívida de 2. Então, quando eu tiro uma dívida, o meu saldo aumenta. Então, eu vou ter mais 2. Aí eu tenho 5 mais 2, 7. Então, o que eu fiz aqui? Todas as vezes que eu faço operação de subtração, o primeiro termo eu vou somar com o oposto. Ou seja, então quando eu tiro uma dívida, o meu saldo aumenta, então vai ser mais. E quando eu tiro um lucro, o meu saldo diminui, então vai ser menos. Aí eu tenho a seguinte regra de sinal. Então esse menos na frente de um menos, eu estou tirando a dívida, então vai ser positivo. Aí eu tenho menos na frente de um mais. Aí esse menos vai tirar o lucro. Então meu saldo vai diminuir. Então vai dar negativo. Aí está a justificativa para as famosas regras de sinal da subtração, né, envolvendo números negativos. E para encerrar, vamos ver esses dois exemplos aqui, que é a soma de 3 termos. Então, primeiro eu vou eliminar os parênteses para mim fazer a multiplicação ou a eliminação dos sinais. Então, o primeiro termo aqui é mais 5. Então, eu escrevo 5, não preciso escrever o mais. Aí eu tenho a soma de mais 5 com menos 8. Então, esse mais aqui, com menos, ele vai dar menos, porque eu estou juntando 5 com a dívida de 8. Então, vai ser 5 menos 8. E eu estou juntando com mais 1. Então, eu vou colocar mais 1 aqui. Ou seja, usando as regras de sinais, o mais ele vai conservar a dívida e o mais ele vai conservar o lucro. Então, mais com menos, menos, e mais com mais, mais. Ou seja, eliminei os parênteses e transformei esses dois sinais em um sinal. Aí, quando eu faço essa conta, o jeito mais simples é somar valores de mesmo sinal. Então, por exemplo, eu tenho aqui 5 e 1. Então, eu tenho dois lucros. Então, lucro de 1 com lucro de 5, eu vou ter um lucro de 6. E aí eu tenho a dívida de 8. 6 menos 8. Quando eu tenho 6 e uma dívida de 8, eu não vou conseguir pagar essa dívida. Então, o resultado vai dar negativo. Aí, quanto que vai faltar para pagar minha dívida? 2. Porque eu tenho 6 para tirar 8, então vai ficar faltando 2 para pagar a dívida. Então, o resultado vai ser menos 2 da dívida
e o valor que falta para pagar, que é o 2. Esse outro exemplo aqui, eu tenho mais 5. Esse mais, ele vai conservar o mais, então vai ser mais 2. E esse menos, eu vou tirar a dívida. Ou seja, quando eu tirar a dívida, o que acontece com o meu saldo? Ele aumenta. Então, todos esses termos, eles são positivos. Então, juntando esses 6 valores, eu vou ter como resultado final 5 mais 2, 7, 7 mais 3, 10. Esse é o meu resultado final. Certo? Espero que vocês tenham gostado, aproveitado as explicações. E aí a minha próxima videoaula vai ser sobre as regras, né, envolvendo as operações de multiplicação e divisão no conjunto dos números inteiros. Lembrando que todas as regras que a gente está passando, a gente está justificando. Porque o mais complicado é você justificar essas regras para o seu aluno. Ou você que nunca entendeu, é uma oportunidade de você entender as regras envolvendo sinais de mais e de menos. Certo? Então, curtam a videoaula, divulguem o máximo que puder para professores, alunos, ou aqueles que gostam de matemática, e a gente se encontra na nossa próxima videoaula. Então, boa tarde e até!